Muito bem, estamos aí na reta final do nosso curso Como Identificar o Choro da Cidade. E agora vamos falar de atitude, né? Até porque Deus é mega, hiper, infinitamente estratégico. Deus, ele nos dá os 4 evangelhos, né? Para transicionar o tempo da lei para o tempo da graça, né? Mas mesmo a graça sendo de graça, ela foi paga um alto preço. Ou seja, teve uma atitude para que venhamos ter essa graça de graça, a salvação, o Espírito de Deus vivo para nós, a comunhão com Deus. Então, você pode ver que dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles apontam para uma atitude. Ou seja, o próximo livro é Atos dos Apóstolos, Hechos, como habla los hermanos hispanos. Então, atitude, ou seja, tira o pé do chão. Assim como sem fé é impossível agradar a Deus, a fé sem obras também é morta. A fé sem obras ela é morta. Então, eu preciso ter uma atitude de fé. Mas é atitude, não é só pensamento positivo. Fé não é eu estou meditando, isso é meditação. Mas não é o vai acontecer, não. Deus quer que você faça acontecer, entendeu? Põe o pé no chão e vai. Eu sempre digo, quando você coloca o pé no chão, ou Deus abre o mar, ou você anda pelas águas, e você, se ao decurso de caminhar pelas águas, se você afundar, você clama a ele, ele vai estender a mão, mas tenha certeza, ele vai responder à atitude. Por isso que Pedro, quando estava no barco, falou, ô mestre, é o senhor, então deixa eu ir ter com o senhor. E Jesus falou, vem. Eu acho que nós temos que ficar ouvindo tal como ouvir a voz do choro da cidade, é ouvir Jesus falando, vem para o campo de milagres, que eu quero te usar nesse campo de milagres. Então Saul aqui teve atitude. Qual foi a atitude de Saul? Ele cortou os bois. Ou seja, eu tenho que ter o meu sacrifício próprio. Quer fazer algo para o Senhor? Então, meu irmão, comece a sacrificar o seu boizinho aí. Eu quero fazer a obra de Deus, mas tá bom, mas o que você sacrificou? Tem que sacrificar, O Pedro deixou um barquinho cheio. Deixou o barco, deixou o peixe, sua maior pescaria ele deixou, porque tem que ter um sacrifício. Mas tem que pagar um preço de entrada. Não, irmão, não é um preço de entrada, é o preço de renúncia. Eu tenho que sacrificar o meu boi se eu acredito no projeto. Se eu acredito que eu sou um instrumento de Deus para calar o choro da cidade, para ser uma resposta para o choro da cidade, o primeiro boi a ser sacrificado é o meu. Eu não tenho que levar a ideia para o meu pastor, dizendo, pastor, olha, eu precisamos fazer isso. Ele vai dizer, tá, e o que você já colaborou com isso? Qual é a tua parte nisso? Ou seja, o meu boi vai primeiro. O meu boizinho vai primeiro. Agora pergunta, qual é o teu boi? O que você está sacrificando pessoal? Qual é o teu sacrifício pessoal para ser uma resposta para o coletivo, para ser uma resposta para a dor dessa cidade? Qual é? E eu acredito que quando você sacrifica o teu sacrifício pessoal, vai vir uma resposta. Mas primeiro, qual é o teu boi que você está sacrificando? Eu me lembro de uma vez, um pastor, ele ajudou uma equipe, um grupo de louvor, e os caras eram bons músicos, talentosíssimos, mas eles não conseguiam engrenar aquela banda. E até que um dia chegou o dia do lançamento, na época era CD, lançamento do CD, e eles já tinham passado por vários pastores que eram os mentores espirituais, porque cada um era de uma igreja. E no dia do lançamento eu chamei o pastor no bastidor, foi num cinema, num teatro, e eu chamei o pastor e digo, pastor, como é que tu conseguiu reunir esse povo e agora chegar a esse ápice aí de lançar o CD? Ele falou, simplesmente eu chamei eles e disse, no dia de um ensaio, o que a banda tem? Aí ficou aquele silêncio. Aí ele falou, vou dar um exemplo, de quem é esse teclado? Aí um falou, é meu. Outro falou, de quem é a bateria? É minha. De quem é a guitarra? É meu. Os microfone? É meu. Falou, então, resumindo, a banda não tem nada. Ele falou,
Ele disse, então assim, como vocês querem ter investidores de fora, patrocinadores, apoiadores e patrocinadores do vosso projeto, se nem vocês acreditam e não estão dispostos a sacrificar o boi pessoal? Você quer entrar numa obra coletiva com o teu boizinho pessoal? Desculpa aí, não vai rolar. E aí o que aconteceu? Ali, debaixo de uma unção, cada um, o do teclado falou, a partir de hoje esse teclado não é mais meu, é o meu sacrifício, é do Senhor. E aí foi o outro com a bateria e tal, e alguns meses as portas se abriram e eles chegaram ali ao êxito de lançar na época o seu CD, e foi uma benção, e Deus aí soprou a sua unção. Mas por quê? Primeiro, eu sacrifiquei o boi. E a pergunta é, já sacrificou o teu boi para ser a resposta para o clamor da tua cidade? Ainda não? Ainda está relutando? Ainda está esperando uma confirmação, irmãos? Será que o fogo que queima aí dentro de você já não é uma grande confirmação? Será que você ouvir a dor da cidade, o choro da cidade, o grito do clamor, o grito do aflito, do necessitado, será que já não é o suficiente? Você precisa de mais uma confirmação? Pensa nisso, ok?